Cérebros e crença, da imaginação ao sagrado. Eu imagino que, quando finalmente fizermos contacto com seres extraterrestres, eles também contarão uma história repleta de tentativas de encontrar um sentido. Uma vida capaz de construir telescópios, projetar naves espaciais, tentar se comunicar com o cosmos e ouvir sua conversa é uma vida capaz de autorreflexão. À medida que a inteligência amadurece, o mesmíssimo impulso de investigar e compreender se manifesta como um anseio de injetar sentido à experiência. Se respondermos a uma boa quantidade de perguntas iniciadas com como, muitas outras iniciadas com porquê, virão na sequência. Aqui na Terra, a sobrevivência obrigou nossos primeiros irmãos a serem técnicos. Eles tiveram de aprender a lascar, fabricar artefatos de pedra e moldar bronze e ferro. Precisaram dominar as técnicas de caça, coleta e agricultura. Mas, ao mesmo tempo que atendiam às necessidades essenciais de sobrevivência, nossos ancestrais se debateram com as mesmas perguntas. Que fazemos hoje? Questionamentos sobre origem, sentido e propósito. Sobreviver é atiçar a busca das razões pelas quais a sobrevivência importa. Técnicos inevitavelmente se tornam filósofos, ou cientistas, ou teólogos, ou escritores, ou compositores, ou músicos, ou artistas, ou poetas, ou devotos de milhares de variações e combinações de sistemas de pensamento e expressão criativa que prometem algum tipo de entendimento a respeito das perguntas que continuam a afligir nossas entranhas muito tempo depois do nosso estômago já estar cheio. Como nossas histórias e mitos duradouros deixam claro, as mais persistentes dessas questões são existenciais. Como o mundo começou? Como acabará? Como podemos estar aqui um momento e, um instante depois, desaparecer? Para onde vamos? Que outros mundos podem existir por aí? Cerca de 100 mil anos atrás, em algum lugar na região da Baixa Galileia, no atual norte de Israel, uma criança de 4, talvez 5 anos, brincando em silêncio ou aprontando alguma travessura, sofreu um golpe traumático na cabeça. O sexo dela é desconhecido, mas vamos imaginar que fosse uma menininha. A causa da lesão é obscura também. Teria ela tropeçado e desabado em uma colina íngreme e rochosa, caído de uma árvore, recebido uma punição excessiva dos pais? O que sabemos é que o impacto abriu um talho profundo na parte frontal direita do crânio, causando uma lesão cerebral que ela suportou até a idade de 12 ou 13 anos, quando morreu. Esses fatos foram coligidos a partir da análise de restos esqueléticos encontrados em Cafzé, um dos cemitérios mais antigos do mundo, cuja escavação foi iniciada na década de 1930. Embora no local tenham sido encontrados também os restos mortais de outras 26 pessoas, o enterro dessa menina tem aspectos peculiares. Galhadas de 2 cérebros foram colocadas sobre o peito dela, com uma das extremidades descansando na palma da mão, disposição que, de acordo com os pesquisadores, fornece evidências de um sepultamento cerimonial. Os chifres eram um ornamento involuntário? Possivelmente, mas é fácil acompanhar a avaliação da equipe de pesquisa e imaginar Cafzé 11 como a criança é conhecida, sendo colocada para descansar em um ritual encenado 100 milénios atrás por seres humanos primitivos que estavam refletindo sobre a morte, esforçando-se para entender o que ela significa e, talvez, ponderando a respeito do que poderia vir depois. Por mais precárias que sejam as conclusões sobre os eventos tão distantes, escavações de enterros realizadas em épocas posteriores tornam a interpretação ainda mais plausível.
Em 1955, no vilarejo de Dobrogo, cerca de 200 km a nordeste de Moscou, Alexander Natcharov estava operando em uma escavadeira para a cerâmica Vladimir quando percebeu que, em meio ao barro marrom amarelado que ele recolhia com as pás da máquina, havia ossos. Aquela acabou sendo a primeira amostra de muitas ossadas que seriam desenterradas nas décadas seguintes em Sangui, um dos mais célebres sítios arqueológicos da era paleolítica. Uma das sepulturas é particularmente impressionante. Um menino e uma menina, mortos com cerca de 10 e 12 anos de idade, foram enterrados de frente um para o outro, cabeça com cabeça, no que parece ser uma fusão eterna de duas jovens mentes. Sepultados mais de 30 mil anos atrás, seus restos mortais estão enfeitados por um dos mais primorosos conjuntos de adornos fúnebres já descobertos. Paramentos feitos de dentes de raposa do Ártico decoram a cabeça dos dois, que ostentam também braçadeiras de marfim, mais de uma dúzia de lanças de marfim, discos de marfim perfurados, e o que faz os fãs do pianista Liberace abrirem um sorriso. Mais de 10 mil contas de marfim entalhadas que provavelmente foram costuradas nos trajes fúnebres das crianças. Os pesquisadores estimaram que, no ritmo furioso de 100 horas semanais de trabalho, um artesão teria levado mais de um ano para fabricar esses ornamentos todos. Tamanho investimento nos dá pelo menos um indício forte de que os enterros rituais eram parte de uma estratégia para transcender o carácter definitivo da morte. O corpo podia até deixar de existir, mas alguma qualidade vital, passível de ser aprimorada ou apaziguada, honrada ou gratificada por acessórios requintados para o enterro, continuaria. Edward Burnett Taylor, um antropólogo do século XIX, argumentou que os sonhos eram uma influência persuasiva a guiar os primeiros humanos a essa conclusão. Podemos muito bem imaginar que essas escapadas noturnas, que iam do curioso ao extravagante, ofereciam uma sugestão persistente de um mundo além daquele que está disponível ao que os olhos abertos veem. Sentindo-se reconfortado ou apavorado, quem despertava de uma visita a um amigo ou parente falecido tinha a sensação de que eles ainda existiam. Não de forma como existiram outrora, não aqui, é claro, mas de alguma maneira etérea, eles estavam por perto. Os relatos escritos, que só estariam disponíveis muito mais tarde, corroboram a especulação por meio de inúmeros casos de sonhos que abriam janelas para realidades invisíveis. Os antigos sumérios e egípcios interpretavam os sonhos como diretrizes do divino, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A vontade divina muitas vezes é revelada através de sonhos e, na era moderna, estudos sobre sociedades de caça isoladas, a exemplo dos aborígenes australianos, revelam o papel essencial do tempo do sonho, um reino eterno do qual toda a vida se origina e para o qual toda a vida retornará. Estados de transe onírico são igualmente comuns em várias tradições que praticam rituais conduzidos por música percussiva e dança extenuante que podem durar horas e induzir desvaneios hipnóticos descritos pelos participantes como um transporte para diferentes planos da realidade. Também durante as horas de vigília não faltavam episódios sugestivos de uma realidade além do visível. Forças poderosas trabalhando na terra e nos céus, acontecimentos imprevisíveis da existência diária, perigos que com frequência punham a vida em risco e dela davam cabo. O sucesso evolutivo em um meio ambiente social preparou o nosso cérebro para atribuir experiências comuns a ações de seres semelhantes a nós. Quando caía um raio ou quando as inundações alagavam os campos ou quando a terra tremia, continuávamos acreditando que o responsável era um ser pensante. Diante de tudo isso, podemos imaginar que nossos antepassados reconheciam implicitamente os limites
de sua influência em um mundo incerto e, em resposta, invocavam personagens que habitavam um reino invisível no qual punham em ação os mesmos poderes que nossos ancestrais não detinham. Involuntário ou não, era uma resposta de veras inteligente. Ela nos permitiu descrever eventos até então aleatórios na forma de histórias coerentes. Imaginar reinos invisíveis povoados de personagens conhecidos e inventados, atribuir nomes e rostos reais e fantásticos, determinar quem vigia o que fazemos e quem exerce o verdadeiro controle sobre o nosso destino. Reformular a noção de mortalidade como um portal atravessado por Kfaz 11, suas 2 dúzias de companheiros de caverna, bem como gerações de ancestrais a caminho de mundos invisíveis, mas ascendentes. Contar e recontar suas histórias e, com essas narrativas, invocar personalidades, fraquezas, ressentimentos, ciúmes e todo o tipo de comportamento humano que se desenrolavam em mundos próximos para explicar, do nosso jeito, acontecimentos de outro modo inexplicáveis. Nossas incursões artísticas ancestrais fornecem outros indícios de preocupação com o sobrenatural. Nas paredes de pedra, os exploradores do mundo encontraram dezenas de milhares de imagens pintadas, algumas datadas de mais de 40 mil anos atrás. Elas revelam uma mistura variada de animais selvagens, de leões e rinocerontes a criativos híbridos que resultavam do cruzamento de veados e mulheres ou de pássaros e homens. A forma humana assume um papel secundário, muitas vezes sendo representada como um esboço rudimentar, isso quando chega a aparecer. Há séries abundantes de impressões de mãos humanas, retratadas como rabiscos caóticos de contornos sobrepostos, cujo significado, só podemos supor, estariam se estendendo no esforço de tocar outros reinos? Desejando adquirir a durabilidade aparentemente infinita da rocha? Estampando ornamentações exuberantes? Ou seriam uma versão primitiva de fulano esteve aqui? As intenções desvanecem, por isso nos resta elucubrar. Ao fazermos nossas especulações, reconhecemos no feiticeiro dançante e no bisão moribundo os primeiros esforços de uma força criativa que se assemelha à nossa. Olhando para o que há logo abaixo da superfície da rocha, vislumbramos um reflexo de nós mesmos. Aí residem tanto a empolgação como a armadilha. O fascínio de encontrar nossos parentes culturais ancestrais pode nos induzir à tentação de atribuir às suas obras criativas significados indevidos. Talvez a arte rupestre não seja nada mais do que um conjunto de rabiscos estúpidos oriundos da mente consciente primitiva. Ou, em uma descrição mais elevada, talvez a arte rupestre demonstre um impulso estético antiquíssimo, o que alguns chamam de arte pela arte. Inferir a inspiração daqueles que viveram centenas de séculos atrás é um negócio arriscado, por isso é aconselhável não exagerar. Mas quando levamos em conta a provação necessária para ao menos chegar a alguns desses locais, uma explicação do tipo arte por amor à arte parece menos plausível. Por exemplo, o arqueólogo David Lewis Williams descreve o modo como os exploradores de hoje e, presumivelmente, os artistas das cavernas da pré-história se agachavam e rastejavam por mais de 1 quilómetro em cavidades subterrâneas e passagens estreitas, mergulhadas nas mais absoluta escuridão, deslizavam ao longo de margens enlameadas e atravessavam lagos escuros e rios ocultos. O mais provável é que até mesmo aqueles nossos irmãos ancestrais que tinham um comprometimento boêmio mais forte teriam escolhido maneiras mais fáceis de satisfazer um impulso puramente artístico. Talvez, então, nossos antepassados artísticos estivessem realizando cerimónias mágicas para assegurar o sucesso da caça, ideia alardeada no início do século XX pelo arqueólogo Salomon Reinach,
o que custava se empenhar em um pouquinho de espeleologia e pintura em paredes e tetos de cavernas, se isso poderia garantir um jantar delicioso e necessário. Ou, como sugeriu Lewis Williams, levando adiante ideias antes discutidas pelo historiador da religião Mircea Eliade, pode ser que a arte rupestre derivasse de viagens sob efeito de alguma substância alucinógena ou estados intensos de abstração ou arrebatamento xamânicos. À medida que as narrativas míticas conquistavam cada vez mais adeptos, os xamãs, líderes espirituais que ganharam proeminência convencendo os outros e talvez também a si mesmos de sua capacidade de se transportar para os reinos invisíveis das realidades próximas, se tornaram intermediários entre este mundo e o próximo. As inspirações para as pinturas paleolíticas podem então ter sido visões semelhantes a transes vivenciados por xamãs enquanto lidavam com personagens mitológicos ou incorporavam animais imaginários. Semelhanças notáveis entre composições separadas por continentes e milénios parecem indicar uma explicação única e abrangente para a arte rupestre. Contudo, mesmo que essa seja uma visão muito ambiciosa, há uma característica pelo qual o arqueólogo Benjamin Smith está completamente convencido. As cavernas estavam longe de ser apenas telas de pintura. Eram lugares de realização de rituais, onde as pessoas se comunicavam com espíritos e antepassados que habitavam outras esferas, eram lugares carregados de significado e ressonância. Segundo Smith, há muitos pesquisadores que partilham ideias afins. Nossos antepassados acreditavam que, por meio da arte e dos rituais, era possível influenciar as forças espirituais. A despeito dessa conclusão confiante, à medida que recuamos no tempo, 25, 50, talvez até 100 mil anos, os detalhes são nebulosos e, portanto, é improvável que algum dia saibamos cravar o que motivou nossos irmãos ancestrais. Mesmo assim, um cenário consistente, ainda que hipotético, torna-se nítido. Vemos nossos antepassados realizando enterros cerimoniais, despedidas ritualizadas para outros mundos, criando arte que imagina realidades além da experiência, relatando narrativas míticas que invocam espíritos poderosos, imortalidade e a vida após a morte. Em suma, vão-se entrelaçando as vertentes do que as gerações posteriores chamariam de religião, e não precisamos nos esforçar muito para ver, entremeado ao fio da trama, o reconhecimento da impermanência da vida. Podemos converter o florescimento da religiosidade ancestral em uma explicação para a ampla adoção da prática religiosa em todo o mundo? Os defensores da ciência cognitiva da religião, a exemplo de Pascal Bauer, argumentaram que sim, mesmo de uma ponta à outra do espectro mais amplo de formas de envolvimento religioso. Bauer sugere existe uma base evolutiva uniformemente aplicável. A explicação para crenças e comportamentos religiosos deve ser encontrada na maneira como todas as mentes humanas funcionam. Eu me refiro de fato a todas as mentes humanas, não apenas à de pessoas religiosas, porque o que importa aqui são propriedades da mente encontradas em todos os membros de nossa espécie com cérebro normal. A tese é de que características inerentes ao cérebro humano, moldadas ao longo das eras por meio da batalha implacável pela supremacia evolutiva, nos prepararam para a convicção religiosa. Não que existam genes divinos ou dendritos devocionais. Em vez disso, Bauer se baseia em um entendimento do cérebro desenvolvido nas últimas décadas por cientistas cognitivos e psicólogos evolutivos que refina a conhecida metáfora da mente como um computador. Em vez de comparar o cérebro a um computador de uso geral à espera de qualquer programação que venha a adquirir por meio da experiência, o órgão é comparado a um computador de finalidade especial conectado a uma programação projetada pela seleção natural para impulsionar a sobrevivência e as perspectivas reprodutivas de nossos antepassados. Tais programas dão sustentação ao que Bauer chama de sistemas de inferência, processos neurais de função específica hábeis
em responder aos tipos de desafio de arremessar lanças e cortejar parceiros de acasalamento e estabelecer alianças que teriam determinado quais genes migraram com sucesso para a rodada seguinte e quais não obtiveram êxito. O argumento central de Bauer é que os sistemas de inferência são prontamente cooptados pelas mesmas qualidades intrínsecas à religião. Já vimos um desses sistemas de inferência, nossa teoria da mente, por meio da qual atribuímos o tipo de agência que cada um de nós sente e vivencia internamente às entidades que encontramos no mundo externo. A tendência benéfica em termos adaptativos de superestimar essa agência explica a facilidade e a prontidão com que imaginamos que nosso ambiente, seja embaixo da terra, seja nos céus, é habitado por mentes atentas. Outros sistemas de inferência incluem nossa compreensão intuitiva da psicologia e da física. Sem instrução formal, todos temos um entendimento básico das capacidades da mente e do corpo. Junte-se a esses sistemas de inferência a nossa atração por conceitos minimamente contraintuitivos, lembre-se de que esses conceitos violam um pequeno número de nossas expectativas intuitivas e há um pouco mistério em porque nos aferramos a noções como espíritos e deuses, agentes dotados de mentes similares às de seres humanos, mas diferindo das expectativas em sua corporalidade e em seus poderes, tanto psicológicos como físicos. Cérebros normais também têm sistemas de inferência social que, por exemplo, monitoram os relacionamentos, garantindo que cada pessoa envolvida receba um tratamento justo. Se eu fizer alguma coisa por você, você vai ter que fazer algo por mim e não se engane, estou registrando tudo o que vou cobrar. Essa variedade recíproca de altruísmo pode ser a fonte da natureza transacional do relacionamento dos devotos com os seres sobrenaturais que povoam as tradições religiosas. Vou fazer sacrifícios, rezar, praticar o bem, mas quando chegar a hora de combate amanhã, você vai me proteger. Por outro lado, quando coisas ruins acontecem, todos nós estamos mais do que dispostos a atribuir a culpa à nossa incapacidade individual ou coletiva de atender às expectativas divinas. Em seu livro Religion Explained, Bauer elabora essas ideias de forma detalhada. Outros pesquisadores desenvolveram variações sobre temas semelhantes, mas meu resumo transmite a essência do enfoque. A evolução do cérebro foi moldada por meio da batalha pela sobrevivência e o cérebro vitorioso que daí resultou tem qualidades que encampam a religião de braços abertos. É um exemplo daquilo a que antes me referi como um pacote evolutivo. Uma predileção pela crença religiosa pode não ter valor adaptativo próprio, mas vem acompanhada de um conjunto de outras qualidades cerebrais que foram selecionadas por causa de suas funções adaptativas. Não significa que todos nós seremos religiosos, assim como a nossa adoração, naturalmente selecionada por deuses, não quer dizer que todos nos empanturraremos de rosquinhas cobertas de glacê. Na verdade, isso significa que os sistemas de inferência do cérebro são especialmente sensíveis e receptivos aos tipos de características que aparecem nas religiões do mundo. De fato, tal ressonância é o próprio motivo pelo qual essas características persistiram nessas religiões. Sejam fantasmas ou deuses, demónios ou diabos, santos ou almas, os conceitos religiosos são ótimos regentes da mente humana em evolução. Prestamos atenção neles, agimos de acordo com eles, os divulgamos e assim eles se espalham amplamente. Então é isso? A sobrevivência dos mais aptos equipou nossa mente e é fácil inculcar em mentes aptas uma sensibilidade religiosa? E quanto ao papel que imaginamos que a religião deve ter desempenhado e, para muitos, continua desempenhando, no sentido de explicar o que parece inexplicável desde a origem da vida e do universo até o significado da morte? Bauer e muitos outros que propõem perspectivas semelhantes não negam o papel da religião na abordagem desses problemas, mas argumentam que tais considerações não bastam para explicar porque a religião surgiu e tem os aspectos que tem. O elefante na sala religiosa é a mente humana e, sem um foco principal na natureza evoluída da mente, deixamos de fora a força dominante. Esse argumento é convincente e perspicaz. Porém, como acontece com todas as teorizações na área espetacularmente complexa do cérebro, da mente e da cultura, é difícil chegar a conclusões definitivas que convençam todas as mentes modernas, ou pelo menos aquelas que refletam com cuidado sobre os temas em questão.
Além disso, mesmo que a ciência cognitiva da religião consiga revelar que temos uma suscetibilidade inerente ao pensamento religioso, ainda resta muito espaço para que a religião seja mais do que um apêndice evolutivo ou um mero subproduto de adaptações cognitivas anteriores. Como outros pesquisadores argumentaram, talvez ela seja onipresente porque forneceu uma contribuição própria à nossa aptidão adaptativa. À medida que o tamanho dos clãs crescia, as tribos de caçadores-coletores se viram diante de um problema decisivo: como assegurar a cooperação e a lealdade entre grupos cada vez maiores, por meio de conjuntos de parentes, uma ideia que remonta a Darwin e que foi desenvolvida nas décadas subsequentes por vários cientistas renomados, incluindo Ronald Fisher, J.B.S. Haldane e W.D. Hamilton, sugere que a evolução via seleção natural resolve o problema sem muito esforço. Sou leal a meus irmãos e irmãs, filhos e outros familiares próximos, porque compartilhamos uma porção significativa de genes. Ao salvar minha irmã do ataque de um elefante, aumenta a probabilidade de que segmentos genéticos idênticos aos meus perdurem e sejam repassados para as gerações posteriores. Não que eu precise saber disso, e durante minha corajosa façanha, certo não estou pensando em abundâncias relativas no fundo genético futuro. Entretanto, pela lógica darwiniana padrão, minha inclinação instintiva para proteger meus familiares e até mesmo me sacrificar em prol de grupos de parentes será naturalmente selecionada, fomentando a continuidade desse comportamento na prole que compartilha uma porcentagem significativa do meu perfil genético. O raciocínio é direto, mas suscita uma pergunta: quando grupos crescem a ponto de ficarem mais numerosos que um conjunto de parentes, existe uma cenoura genética como recompensa no fim da vara cooperativa? Se você fosse capaz de encontrar uma maneira de me fazer pensar que membros do grupo maior são parte da minha família estendida, ou pelo menos de agir como se fossem, o problema poderia ser resolvido. Mas como se consegue isso? Já discutimos aqui como as histórias, ao aprimorar nossa compreensão de outras mentes, podem ter facilitado a vida comunitária. Alguns pesquisadores, entre eles o biólogo evolutivo David Sloan Wilson, ao desenvolver ideias defendidas perto da virada do século XX pelo sociólogo Emily Durkheim, levam esse papel adaptativo a outro patamar. Religião são histórias aperfeiçoadas por doutrinas, rituais, costumes, símbolos, arte e padrões comportamentais. Ao conferir uma área de sagrado a conjuntos dessas atividades e ao estabelecer uma fidelidade emocional entre os praticantes, a religião amplia o clube de parentesco. Ela proporciona o sentimento de pertencimento a indivíduos que não têm relação pessoal entre si e que, dessa maneira, sentem-se parte de um grupo com vínculos fortes. Mesmo que nossa sobreposição genética seja mínima, estamos preparados para trabalhar juntos e nos proteger uns aos outros por causa de nossa devoção religiosa. Essa cooperação é importante, muito. Como vimos, os humanos preponderaram em grande medida porque nossa espécie tem a capacidade de reunir cérebro e músculos, viver e trabalhar em grupos, dividir responsabilidades e atender com eficácia às necessidades coletivas. A maior coesão social das pessoas que viviam em um grupo ligado por vínculos religiosos fez delas uma força mais poderosa no mundo ancestral, o que, de acordo com essa linha de argumento, assegurou à afiliação religiosa um papel adaptativo. Essa perspectiva gerou décadas de debates. Alguns pesquisadores ficaram desesperados toda a vez que alguém apresenta a coesão do grupo como uma explicação evolutiva, pois a veem como uma alternativa banal para explicar comportamentos supostamente pró-sociais, cujo valor adaptativo provou ser, pelo contrário, ilusório. Além disso, o valor adaptativo da cooperação é algo complexo em si. Em qualquer grupo de indivíduos cooperativos, membros egoístas podem manipular o sistema. Ao tirar vantagem das camaradas afáveis, indivíduos egoístas podem adquirir uma parcela indevida de recursos e, assim, aumentar injustamente a probabilidade de sobreviver e de se reproduzir. Passando adiante suas tendências egoístas, sua progenie tenderá a fazer o mesmo, o que, ao longo do tempo, levará seus companheiros mais dispostos a confiar nos outros, assim como suas sensibilidades religiosas à extensão. E lá se vai o golpe adaptativo da religião.
Os defensores da base religiosa da coesão social reconhecem esse aspecto da questão, mas enfatizam que essa é apenas metade da história. Dentro dos limites de um grupo isolado de membros cooperativos, infiltrados e egoístas certamente levarão a melhor. Mas os grupos que nos interessam aqui, caçadores-coletores do Pleistoceno, não eram isolados. Eles interagiam, eles lutavam e, de acordo com uma leitura de registro arqueológico, suas batalhas eram mortíferas. Um conjunto de membros cooperativos, cada um deles dedicado ao bem-estar do grupo, tenderia a se sair melhor. Como o próprio Darwin afirmou, quando duas tribos de homens primitivos, vivendo no mesmo local, entravam em competição, se uma delas incluísse as outras circunstâncias sendo equivalentes, um número maior de membros corajosos, fiéis e solidários, sempre dispostos a alertar uns aos outros do perigo, a ajudar e a se defender, essa tribo sem dúvida seria mais bem sucedida e conquistaria a outra. Além disso, as tribos cujos ritos religiosos eram inspirados pela devoção a ancestrais ou a divindades vigilantes teriam sido ainda mais confiáveis e fervorosas em seu comprometimento com a causa. E assim, para determinar quais características genéticas teriam nadado abraçadas largas através do fundo genético, devemos levar em consideração não somente a dinâmica intergrupo, que favorecia os egoístas, mas também a dinâmica intergrupos, que favorecia os cooperativos. Se presumirmos que no transcorrer de muitos milhares de gerações o sucesso intergrupos dominou o cálculo da sobrevivência, a fidelidade ao grupo teria influência, de modo que a coesão social da religião triunfaria. A vitória assim imaginada permanece hipotética porque depende da dominância de forças intergrupos sobre forças intergrupos. E nem todo o mundo está convencido de que essa suposição fornece um retrato exato da vida e da morte em todo o nosso passado de caçadores-coletores. Animando ainda mais os céticos, uma explicação para o comportamento cooperativo pode emergir de considerações mais sensatas e realistas. A matemática da teoria dos jogos. Entre os extremos dos comportamentos egoísta e altruísta, inúmeras estratégias poderiam ser adotadas por um membro individual de um grupo. Talvez eu tenha inclinações altruístas, porém, se você passar a perna em mim mais de uma vez, pode ser que o meu lado egoísta venha à tona com toda a fúria. Se eu perder a confiança em você, pode ser que eu nunca mais lhe dê outra chance. Ou, talvez, se você fizer coisas boas para mim, uma mão lava a outra e eu lhe oferecerei uma chance de reaver minha confiança. E assim por diante, em um grupo numeroso composto de indivíduos empenhados em uma gama de estratégias diferentes, o que acontece? Bem, estratégias cooperativas diferentes conferem valor de sobrevivência diferente e as próprias gerações estarão sujeitas à seleção darwiniana. Usando análises matemáticas e simulações em computador, pesquisadores compararam várias estratégias e descobriram que uma em particular: farei algo de bom por você, contando que em troca você faça algo de bom por mim, mas se você pisar na bola e fizer algo desonesto, vou retaliar na hora. Supera com consistência as demais variantes, incluindo aquelas muito mais egoístas. A análise teórica sugere, então, que uma cooperação qualificada auxilia a sobrevivência. Para os detratores, isso demonstra que a cooperação pode surgir de forma orgânica e se espalhar por meio da seleção natural, sem necessidade alguma de os participantes manterem uma crença religiosa comum. Depois de décadas de brigas, alguns pesquisadores afirmam que essas disputas foram enfim resolvidas. Contudo, uma vez que essas apreciações foram feitas por defensores de ambos os lados, a avaliação sobre o papel da religião como uma cola social que fomentou a sobrevivência no Pleistoceno continua a escapar ao consenso. É um problema complexo, amarrando, entre outras qualidades sedutoras, o encantamento da história, a inclinação para prover agência, o conforto do ritual, o apetite por explicações, a segurança da comunidade e a atração cognitiva para contrariar expectativas. A religião é um desdobramento humano, fecundo e intrincado, cuja gênese se deu em uma época tão remota que os dados concretos da prática ancestral aos conflitos intragrupos são escassos. O debate não cessará, sem dúvida. Outra possibilidade bem diversa é a de que, na avaliação
da potencial função adaptativa da religião, o argumento da coesão do grupo deixa passar em branco uma parte essencial da história. Vários pesquisadores sugeriram que o impacto adaptativo da religião é mais evidente no nível do indivíduo. Durante nossa investigação sobre a origem da linguagem, uma das hipóteses aventadas destacou o papel da fofoca na manutenção das hierarquias e na formação de alianças. Por mais que na era moderna essas conversas repletas de mexericos pudessem ser vistas como frívolas, para o psicólogo Jesse Bering, elas estão no cerne do papel adaptativo da religião no mundo antigo. Antes de adquirirmos a capacidade de falar, um trapaceiro em nosso meio poderia se comportar mal, roubando comida, pegando emprestados, parceiros sexuais, deixando-se ficar para trás de propósito durante a caçada. Mas, se as testemunhas da transgressão fossem pouco numerosas e de status fraco, o culpado escaparia impune. Assim que a linguagem entrou em cena e assumiu as rédeas, isso mudou. Bastava uma única infração, desde que amplamente discutida, para que a reputação do culpado fosse arranhada e, como consequência, suas oportunidades reprodutivas despencassem. A sugestão de Bering é que, se um aspirante a transgressor imaginasse que sempre haveria uma testemunha poderosa, pairando no vento, nas árvores ou no céu, ele se mostraria menos propenso a cometer transgressões, a alimentar fofocas desfavoráveis ou ainda a se tornar um pária social. Dessa forma, aumentariam suas probabilidades de ter filhos e transmitir seus instintos de temor a Deus. Uma predisposição para a religião protege a linhagem genética e se torna autoperpetuante. As evidências que corroboram essa noção provêm de experimentos realizados por Bering, nos quais se propunha uma tarefa desafiadora a crianças, as quais eram então deixadas sozinhas para cumpri-la. Na ausência de supervisão, os pesquisadores constataram o que era de se esperar. Muitas crianças trapeçavam. Contudo, aquelas que eram informadas de que havia na sala uma testemunha invisível, uma presença amigável, mas atenta, apresentavam maior propensão a seguir as regras. Isso valia mesmo para as que afirmavam não acreditar na existência de um ser invisível. A conclusão de Bering é de que as mentes jovens, que ele argumenta de modo bastante plausível, propiciam uma janela mais direta para a natureza humana inerente que mentes mais velhas, as quais já foram sujeitas a uma maior influência cultural, estão predispostas a agir de acordo com uma presença invisível que monitora constantemente o comportamento. Em tempos ancestrais, foi essa mesma espécie de preparação que estimulou o comportamento pró-social, que protegia reputações, aumentava as oportunidades reprodutivas e espalhava ainda mais a preparação em si, ou seja, uma preparação para uma sensibilidade religiosa. Um papel adaptativo diferente para a religião foi elaborado por psicólogos sociais experimentais que passaram décadas promovendo a visão de Ernest Becker, cujo livro A Negação da Morte norteou o nosso caminho no capítulo 1. O terror de saber que vamos morrer, argumentam esses pesquisadores, teria transformado nossos ancestrais em pilhas trêmulas de protoplasma biológico na pista expressa rumo ao desaparecimento. O que pode talvez ter-nos salvado, sugerem eles, foi a promessa da vida além da morte física, literal ou simbólica. O próprio Becker apresentou um argumento persuasivo segundo o qual lidar com a consciência da mortalidade invocando o sobrenatural foi uma inovação humana maravilhosa. Aliviar a angústia da transitoriedade requer um paliativo com durabilidade irrestrita e ilimitada, algo impossível de se alcançar no mundo real das coisas materiais. Assim, talvez você possa achar difícil compreender a imagem de nossos antepassados fisicamente robustos amontoados na savana em uma paralisia induzida pela ansiedade. No entanto, por meio de experimentos psicossociais sagazes, pesquisadores argumentaram que, até mesmo aqui, na era moderna, somos involuntariamente afetados pela consciência da mortalidade, e isso é demonstrável. Num desses experimentos, juízes da Corte Criminal do Arizona foram incumbidos da tarefa de recomendar a aplicação de uma multa a réus acusados
de delitos leves. As instruções fornecidas aos magistrados incluíam um questionário padrão de perfil de personalidade, e metade deles teria de responder a algumas perguntas adicionais que exigiam reflexão a respeito da própria mortalidade. Pensar na sua morte desperta quais emoções? Por exemplo, os pesquisadores previram que, uma vez que o Código Legal faz parte do esforço conjunto da sociedade para asseverar o controle sobre uma realidade anárquica, proporcionando um baluarte contra os perigos que espreitam pouco além dos limites da civilização, os juízes que haviam sido lembrados do perigo máximo, ou seja, a própria morte, imporiam os estatutos legais com mais veemência. As previsões foram certeiras, mas até mesmo os pesquisadores consideraram extraordinária a disparidade das multas recomendadas pelos dois grupos de juízes. Em média, as multas impostas por aqueles que haviam sido influenciados pela mortalidade foram 9 vezes superiores às do grupo de controle. Como os pesquisadores enfatizaram, se até mesmo a mente judiciária meticulosamente treinada e impregnada pelo padrão de isenção e imparcialidade pode ser tão afetada quando se lança uma réstia de luz adicional sobre a consciência da mortalidade, deveríamos parar para pensar antes de descartar uma influência semelhante, mas tão furtiva quanto que atua dentro de cada um de nós. De fato, centenas de estudos subsequentes, variando os voluntários, o país de origem, as tarefas atribuídas, a maneira como a conscientização da mortalidade é estimulada e assim por diante, demonstraram que tais influências podem ser medidas e se manifestam em larga medida da cabine de votação ao preconceito xenófobo, da expressão criativa à afiliação religiosa. Becker afirmou, e esses estudos corroboram sua hipótese, que a cultura evoluiu em parte para mitigar os efeitos potencialmente debilitantes que, de modo geral, acompanhariam a consciência da mortalidade. Assim, a partir dessa perspectiva, se você zomba dessa possibilidade, é porque a cultura está fazendo o seu trabalho. Pascal Bauer, com quem começamos nossa discussão sobre as raízes evolutivas da religião, rejeita esse papel para a religião, observando que um mundo religioso é invariavelmente tão assustador quanto um mundo sem a presença sobrenatural. E o reconforto que muitas religiões criam não vai além de uma mortalha espessa de melancolia. Todavia, em vez de acalmar sacos de ossos tremendo de medo, no melhor espírito dos adeptos de Becker e de longe lançar sombras escuras sobre os seus seguidores devotos, conforme previu Bauer, uma sensibilidade religiosa pode ter propiciado a um paciente menos desalentado um benefício mais modesto. Talvez as atividades religiosas arcaicas iluminassem a morte com uma luz mais suave e inserissem a experiência cotidiana no âmbito de uma narrativa mais duradoura. Uma consequência benéfica da experiência religiosa que, segundo a descrição de William James, proporcionava uma garantia de segurança e um estado de espírito pacífico, ao mesmo tempo que incutia um novo entusiasmo que se acrescenta como uma dávida à vida e assume a forma ou de um encantamento lírico ou de um apelo à sinceridade e ao heroísmo. Claramente, ainda não há consenso sobre o que motivou o surgimento da religião e tampouco o que a fez perdurar com tanto vigor. E isso não se deve à falta de ideias. A religião permaneceu porque cooptou o cérebro naturalmente selecionado, porque impulsionou a coesão de grupo, porque serenou a ansiedade existencial, porque protegeu reputações e oportunidades reprodutivas. Talvez o registro histórico seja irregular demais para que um dia cheguemos a construir um argumento definitivo. Pode ser que a religião desempenhe papéis variados demais para se submeter a explicações abrangentes. Contínuo, partidário da relevância da religião para o reconhecimento singular de nossa vida finita, como Stephen Jay Gould sintetizou, um cérebro grande nos permitiu aprender a inevitabilidade de nossa mortalidade pessoal e toda a religião começou com uma consciência da morte. Agora, se em seguida a religião se estabeleceu porque transformou essa consciência em uma vantagem adaptativa, eis uma questão totalmente diferente. A organização
requintada do cérebro permite a ele gerar pensamentos e ações abundantes, alguns diretamente ligados à sobrevivência, outros não. De fato, é essa mesma capacidade do nosso extenso repertório comportamental que fornece as bases para a variedade de liberdades humanas que discutimos no capítulo 5. O irrefutável é que, por meio dessas ações, mantivemos firmemente a religião connosco, convertendo-a, ao longo dos milénios, em instituições cuja influência permeia o planeta. Durante o primeiro milénio a.C., na Índia, na China e na Judeia, pensadores tenazes e inventivos reexaminaram mitos e modos de ser ancestrais, levando, entre outras mudanças significativas, ao que o filósofo Karl Jaspers descreveu como os primórdios das religiões do mundo, em conformidade com as quais os seres humanos ainda vivem. Estudiosos debatem o grau de parentesco desses desdobramentos distantes entre si, mas há consenso sobre os resultados. Os sistemas religiosos tornaram-se cada vez mais organizados à medida que os adeptos fizeram o registro escrito das histórias, reuniram pontos de vista e sintetizaram diretrizes que, canalizadas por profetas ungidos e transmitidas oralmente de uma geração para a seguinte, ganharam um carimbo de sagradas. É grande a variação no conteúdo dos textos resultantes, é claro, mas eles têm em comum um fascínio pelas mesmas perguntas que norteiam nossa investigação nestas páginas. De onde viemos e para onde vamos? Entre os registros escritos sobreviventes mais antigos estão os Vedas, compostos em sânscrito no subcontinente indiano, com partes que datam de 1500 a.C., junto com os Upanishads, um rico conjunto de comentários, provavelmente escritos com algum tempo depois do século VIII a.C. Os Vedas são uma compilação volumosa de versículos, mantras e textos em prosa que constituem um sistema de escrituras sagradas do que viria a se tornar a religião hindu, hoje praticada por 1 em cada 7 habitantes do planeta, ou cerca de 1,1 bilhão de pessoas. Antes de completar 10 anos de idade, tive uma introdução pessoal a essas obras. Era o final dos anos 1960. Paz, amor e Vietnã estavam em voga. Em um dia ensolarado, meu pai, minha irmã e eu passeávamos no Central Park. Parámos no palco, ao ar livre, Naumburg Banchel, perto do Poets Walk, onde um grande número de devotos de Hare Krishna tamborilava. Cantava e dançava de modo frenético. Um deles, de olhos esbugalhados e lágrimas escorrendo pelo rosto, expressava uma comunhão astral ardorosa, sacudindo o corpo ao ritmo das batidas enquanto, atento, fitava o sol. De modo surpreendente, pelo menos para mim, percebi que um dos percussionistas, envergando mantos esvoaçantes e ostentando uma cabeça raspada, excepto por um tufo solitário no alto da cabeça, era meu irmão. Eu achava que ele estava na faculdade. Aquele passeio, ao que tudo indica, foi uma maneira que meu pai encontrou de nos apresentar ao novo rumo que a vida do meu irmão havia tomado. Nas décadas seguintes, a comunicação com o meu irmão foi episódica, mas em cada um dos nossos encontros, os Vedas tiveram papel central ou, no mínimo, coadjuvante. É difícil dizer se meus interesses foram despertados por esses encontros ou se as conversas surgiram naturalmente em decorrência da interação entre dois irmãos que tratavam de questões semelhantes, ancorados em perspectivas muito diferentes. Sem dúvida foi enriquecedor aprender sobre meditações antiquíssimas e para mim desconhecidas a respeito das origens cósmicas. Não havia inexistência nem existência. Não havia nem o reino do espaço, nem o céu que está além dele. O que despertou? Onde? Sobre o abrigo de quem? Havia água lá? Água de profundeza insondável? Não havia, então, nem morte, nem imortalidade.
Nenhum sinal havia que permitisse distinguir a noite do dia. O Uno respirava, sem ar, por seu impulso inerente. Fora isso, não havia nada além. Comoveu-me a universalidade da necessidade humana de sentir os ritmos da realidade. Contudo, para o meu irmão, os Vedas eram mais do que isso. Eles ofereciam uma visão mais grandiosa da cosmologia que eu estudava em termos matemáticos. Como poesia, as palavras traduzem com engenhosidade o enigma de um começo do começo. Como metáfora, falam da natureza desconcertante de um tempo anterior ao tempo. Como meditação, ou talvez uma imersão comunal em volta de uma fogueira crepitante, envolta por um belo dócil, mas completamente misterioso e cujo negrume de piche é salpicado de estrelas. Os versos transmitem o paradoxo aparente de como é possível existir um universo. Mas hinos e versos antigos, histórias imaginativas sobre o Purusa de 1000 cabeças que foi desmembrado para criar o Sol, a Terra e a Lua, assim como muitas outras sugestões evocativas e sublimes, não explicam a origem do universo. As palavras refletem nossas mentes, ávidas pela busca de padrões, desejosas de explicação e sintonizadas com a sobrevivência, desenvolvendo uma história vivida que forneça uma estrutura simbólica para a vida. Como surgimos, como devemos nos comportar, as consequências de nossas ações e a natureza da vida e da morte. O que se tornou evidente para mim durante aqueles encontros fraternos, breves e esporádicos, é que os Vedas buscam alguma coisa estável, uma espécie de qualidade constante, subjacente às areias movediças da realidade conhecida. É uma descrição que muitos de meus colegas e eu usaríamos alegremente para caracterizar a tarefa da física fundamental. As disciplinas compartilham um anseio comum de ver além das aparências disponíveis na experiência cotidiana. No entanto, a natureza das explicações que cada disciplina considera capazes de fazer avançar essa tarefa é bem distinta. Em meados do século VI a.C., Siddhartha Gautama, um príncipe nascido no atual Nepal e cuja educação fora baseada na leitura dos Vedas, ficou perturbado ao constatar que sua vida de luxos contrastava com os padecimentos daqueles que levavam uma existência mais ordinária. Conforme a história conhecida, Gautama decidiu renunciar aos privilégios e vagar pelo mundo em busca de uma maneira de aliviar a angústia do sofrimento humano. As percepções resultantes, desenvolvidas e promulgadas por seus seguidores em grande parte depois de sua morte, constituem o budismo, hoje praticado por 1 em cada 12 habitantes do planeta, ou cerca de meio bilhão de pessoas. À medida que o pensamento budista se espalhou, várias seitas se formaram, mas todas compartilham a crença de que a percepção é um guia ilusório da realidade. Há qualidades do mundo que podem parecer estáveis, mas, na verdade, todas as coisas mudam sempre. Afastando-se de suas origens védicas, o budismo nega a possibilidade de haver um substrato imutável subjacente à existência e atribui a raiz de sofrimento humano à incapacidade de reconhecermos a impermanência de tudo. Os ensinamentos do Buda descrevem um modo de vida que promete uma visão mais clara, crua e direta da verdade. E, como nos Vedas, o caminho para essa iluminação envolve uma série de renascimentos. Seu desfecho jaz em concluir os ciclos de reencarnação, alcançando um estado eterno de bem-aventurança que está além do desejo, do sofrimento e do eu. Se nos primórdios da humanidade o ato de imaginar reinos onde a vida continuava além desta foi uma manobra mental fabulosa para lidar com o enigma da mortalidade, as posturas hindu e budista são ainda mais extraordinárias. A morte é reimaginada como um novo começo em um processo cíclico cujo objetivo é a libertação definida e permanente da vida. A conclusão dos ciclos, uma vez alcançada, leva a um domínio em que o conceito de existência distinguível desaparece. Nossa impermanência se torna um ritual sagrado de passagem a caminho do atemporal. Como o hinduísmo e o budismo buscam uma realidade além das ilusões da percepção cotidiana,
caracterização que também descreve muitos avanços científicos mais surpreendentes dos últimos 100 anos. Um pequeno filão da indústria produziu artigos, livros e filmes que pretendem estabelecer vínculos entre essas religiões e a física moderna. Embora seja possível apontar semelhanças em termos de perspectiva e linguagem, nunca encontrei mais do que uma ressonância metafórica entre ideias distintas, interpretadas vagamente. Descrições da física moderna, tanto minhas como de outros pesquisadores, que acabaram popularizadas, em geral, suprimem a matemática a favor de explicações mais acessíveis. Todavia, inequivocamente, a matemática é a âncora da ciência. Palavras, por mais bem trabalhadas e bem selecionadas, são apenas uma tradução das equações. Recorrer a essas traduções como base para o contacto com outras disciplinas quase nunca se eleva acima do nível de uma aliança poética. Esse juízo está em consonância com algumas das vozes mais importantes das disciplinas espirituais. Há alguns anos, foi convidado a participar em um fórum público com o Dalai Lama. Durante o debate, mencionei a preponderância de livros que explicam como a física moderna está recapitulando descobertas feitas no Extremo Oriente milhares de anos atrás. E perguntei ao Dalai Lama se ele considerava válidas essas alegações. Sua resposta franca e direta deixou em mim uma impressão duradoura. Quando se trata de consciência, o budismo tem algo importante a dizer, mas quando se trata de realidade material, precisamos recorrer a você e a seus colegas. Vocês são os que vão mais a fundo. Eu me lembro de ter pensado, que maravilha, imaginar líderes religiosos e espirituais em todo o mundo seguindo o exemplo simples, destemido e honesto do Dalai Lama. Mais ou menos durante a mesma época em que o Buda vagava pela Índia, o povo judeu no reino de Judá era esmagado pelos babilônios e forçado ao exílio. Num esforço para codificar sua identidade, os líderes judeus coligiram diferentes documentos escritos e supervisionaram a transcrição de histórias orais com as quais foram produzidas as primeiras versões da Bíblia hebraica, um documento que continuaria a evoluir até se tornar um texto sagrado das religiões abraâmicas, hoje praticadas por mais de um em cada 2 habitantes da Terra, o que equivale a cerca de 4 bilhões de pessoas. O Deus do judaísmo, do cristianismo e do islã é o Todo-Poderoso, onisciente e onipresente, Criador único de tudo, concepção que muita gente ao redor do mundo invoca como a imagem dominante quando se fala em um contexto secular ou sagrado de religião. O Antigo Testamento conta a sua própria história de origem, amplamente conhecida. Bem, na verdade, conta 2 dessas histórias. A primeira leva 6 dias. Começa com a formação dos céus e da terra e termina com a criação do homem e da mulher. A segunda preenche um único dia, com o homem tendo sido criado desde o início, durante a primeira soneca do primeiro homem, a mulher entra em cena. Em rápida sequência, as gerações se sucedem, mas o Antigo Testamento é bem menos claro quando se trata de explicar para onde vão os protagonistas depois que morrem. Salvo por algumas breves referências à ressurreição, não há ali comprometimento algum com a vida após a morte. Posteriormente, místicos e intérpretes judeus desenvolveram inúmeras ideias envolvendo almas imortais à espera de outro mundo, porém não há uma interpretação única capaz de conciliar a miríade de fontes e interpretações. Meio milénio mais tarde, essa incerteza seria eliminada com o desenvolvimento pelo cristianismo de uma doutrina teológica repleta de almas eternas que conservam a sua identidade muito além de seu tempo na Terra.
Meio milénio depois, foi a vez do Islã introduzir seu conjunto extenso de crenças abordando temas semelhantes, alinhando-se ao cristianismo em sua reverência por um iminente dia de juízo final, quando mortos seriam ressuscitados e as pessoas consideradas dignas receberiam a recompensa celestial eterna, ao passo que todas as outras enfrentariam a danação perpétua. As religiões que acabamos de examinar em breves pinceladas são seguidas coletivamente por mais de 3/4 dos habitantes do planeta. Com bilhões de adeptos, a natureza e o estilo de afiliação religiosa variam de forma considerável e, se incluirmos mais de 4.000 religiões menores praticadas hoje em todo o mundo, a gama de práticas e os detalhes específicos de conteúdo doutrinário se ampliam ainda mais. Mesmo assim, existem entre elas qualidades em comum. Por exemplo, a existência de figuras que enxergaram mais longe ou ganharam acesso a histórias que pretendem explicar como tudo começou, como tudo terminará, para onde vamos e qual é a melhor maneira de chegar lá. Ainda mais arraigada é a expectativa de que os devotos adotem uma mentalidade sagrada. O mundo está apinhado de histórias que podem fundamentar o modo como vivemos. O mundo está repleto de juízos que podem guiar o modo como nos comportamos. Essas histórias e juízos vinculados a uma doutrina religiosa elevam-se sobre as outras porque provocam alguma variedade de crença na mente dos fiéis. Alguns anos atrás, quando eu estava nos dias derradeiros e caóticos de um projeto exaustivo, recebi um convite para dar uma palestra em um encontro de membros de uma entidade no estado de Washington. Desatento, aceitei o convite sem me assegurar de que a organização tinha sido devidamente verificada. Alguns meses depois, já às vésperas do evento, percebi que eu estava escalado para discursar na Escola de Iluminação de Ramtha, entidade liderada por Judy Sebra Knight, que afirma incorporar um guerreiro de 35.000 anos de idade. Ramtha, oriundo da terra perdida de Lemúria, que aparentemente vivia em constante estado de guerra contra a terra perdida da Atlântida. Uma pesquisa rápida revelou trechos de vídeos, incluindo um episódio antigo do programa de entrevistas The Merv Griffin Show, em que Knight joga a cabeça para trás, depois a arremessa abruptamente para a frente e entra em transe. Abaixa o tom de voz, assume uma maneira de falar que fica a meio do caminho entre Yoda e a Rainha de Inglaterra e, ela gostaria que acreditássemos, encarna o vestusto sábio lemuriano. Minha filhinha, assistindo sobre os meus ombros, tentou não rir. Não conseguiu. Eu teria gargalhado também se não estivesse mortificado pelo fato de ter aceito o convite. Mas faltava apenas um dia para a apresentação. Tarde demais para voltar atrás, sem ser deselegante. Ao chegar, a primeira coisa que vi foram centenas de pessoas de olhos vendados, braços estendidos, todas zanzando de um lado para o outro, em torno de um espaçoso gramado cercado. Meu guia explicou que, afixado com alfinete na roupa de cada participante, havia um cartão no qual tinham escrito qual era o sonho de sua vida, e o exercício consistia em sentir o caminho a fim de encontrar um cartão idêntico que fora plantado em algum lugar do gramado. Ele comentou que o êxito na tarefa era um passo fundamental para garantir a realização do sonho. Como estão indo as coisas? Perguntei. Oh, maravilhosamente bem! Já nesta sessão, uma participante encontrou o cartão correspondente dela. Em seguida, eu me deparei com os arqueiros de olhos vendados. Mantive uma distância segura e recusei os convites para participar, ainda mais quando notei que, sem alarde, um fotógrafo se juntara ao passeio. O índice de sucesso dos arqueiros de olhos vendados era idêntico ao dos que andavam a esmo de olhos vendados. Por fim, ganhei a companhia de uma jovem que devia estar na casa dos 20 ou 30 anos, cujo talento telepático
lhe permitia adivinhar as cartas que eram tiradas de modo aleatório de um baralho. 7 de ouros, ela previu. Droga, 6 de paus, mas só errei por um. 9 de espadas, é 3 de ouros, Aí está aquele naipe de ouros que eu tinha falado antes. E assim a coisa seguia. Ela disse que praticava muitas horas a fio por dia e sabia que precisava treinar mais. Para aqueles que estavam ali reunidos e, mais tarde, na palestra, não pude deixar de oferecer algumas observações básicas, muitas das quais já mencionei nestas páginas. Expliquei que somos uma espécie que olha para o mundo e vê padrões e, na maior parte dos casos, isso é bom. Ao longo de muitas gerações, a seleção natural nos equipou com os mecanismos para identificar padrões na aparência e no movimento de pessoas e objetos, o que nos permite identificá-los rapidamente por meio de algumas pistas visuais. Detectamos padrões no comportamento animal, o que permite antever quando é seguro nos aproximar e quando é melhor seguir em outra direção. Compreendemos padrões no modo como objetos, de rochas a lanças, voam quando arremessados, habilidade que foi especialmente útil para nossos ancestrais enquanto tentavam subjugar o que seria a sua próxima refeição. Por meio do padrão, desenvolvemos os meios de comunicação e, assim, nos unimos em grupos, de tribos a nações que exercem as influências mais poderosas do mundo. Em suma, a capacidade de reconhecer padrões é o modo como sobrevivemos. Contudo, continuei, às vezes exageramos. Por vezes, nossos detectores de padrões naturalmente selecionados estão tão preparados, tão prontos para anunciar que um sinal foi encontrado, que extrapolam e enxergam padrões e visualizam correlações que não existem. Vez ou outra, atribuímos significado ao que é desprovido de sentido. Graças à matemática básica, sabemos que, em média, uma a cada 4 vezes a pessoa vai acertar qual é o naipe de uma carta no baralho. A cada 13 tentativas, em uma a pessoa vai adivinhar o número ou a figura da carta. Mas esse padrão nada revela sobre a sua capacidade telepática. Uma vez na vida, outra na morte, na verdade a frequência é menor. A pessoa vai caminhar de maneira aleatória pelo campo e encontrar seu cartão correspondente, mas isso não diz nada sobre a realização dos sonhos. Quantas vezes, perguntei, vocês percebem que uma coincidência extraordinária não aconteceu? Os participantes do evento, amontoados em um celeiro cavernoso, bateram palmas e assobiaram em sinal de aprovação entusiasmada. Muitos aplaudiram de pé, o que para mim, como fiz questão de avisar a todos ali reunidos, era lisonjeiro, mas confuso. Estou-lhes dizendo que a abordagem que vocês usam para encontrar uma realidade mais profunda e os métodos que estão empregando não levam a lugar nenhum. Outra ovação. Mais tarde, na sessão de autógrafos, vários participantes, falando a meia voz, apresentaram esclarecimentos. Muitos de nós não acreditam nas coisas que acontecem aqui e é importante que alguém diga isso em alto e bom som. Só que existe algo mais por aí. Podemos sentir e viemos para esta escola porque precisamos estar perto de outras pessoas que têm o mesmo anseio de buscar uma verdade mais profunda. Eu consigo entender, consigo compreender o anseio. A história da física é uma compilação de episódios em que, a miúdo, a matemática heroica, aliada a investigações experimentais, revelou, sim, existe algo mais por aí. Geralmente algo estranho e maravilhoso que exige que refaçamos nossa imagem da realidade. Há todos os motivos para acreditar que o nosso entendimento atual, mesmo com sua capacidade de explicar dados abundantes com precisão extraordinária, é provisório. E, portanto, nós, físicos, antevemos que, persistindo daqui para a frente, esse ritmo de revisão se repetirá várias vezes. No entanto, é ao longo de séculos de esforço que refinamos nossas ferramentas de investigação e esses são os métodos matemáticos e experimentais que constituem o corpus rigoroso da prática científica. São esses os métodos que transmitimos aos nossos alunos e colegas pesquisadores. São esses os métodos que comprovaram sua capacidade de acessar de maneira confiável as qualidades ocultas da realidade. Estou aberto a hipóteses não convencionais, se dados coletados em experimentos meticulosos e irreplicáveis que investigam, digamos,
a habilidade de uma pessoa de identificar cartas ocultas em um baralho revelassem resultados melhores do que um sucesso aleatório, ou se dados robustos estabelecessem que um membro da nossa espécie é capaz de encarnar um sábio ancião vindo de uma terra há muito perdida, eu estaria interessado. De verdade. Entretanto, na ausência de tais dados e de outra razão para prever que eles possam surgir, assim como na ausência de qualquer argumento para demonstrar porque essas alegações não estão em completa contradição com tudo o que sabemos comprovadamente acerca dos mecanismos de funcionamento da realidade, então logo chega o momento em que devemos concluir que não há base para acreditar nessas alegações. O que suscita a pergunta: existe alguma base para acreditar em um ser invisível e todo-poderoso que criou o universo, que escuta e responde às nossas orações, acompanha o que dizemos e fazemos e distribui recompensas e punições? Ao desenvolver uma resposta, vale a pena dar mais substância ao conceito de crença. Praticamente todas as pessoas que me perguntam sobre minha crença em Deus invocam o termo crença, da mesma maneira que fariam se perguntassem sobre minha crença na mecânica quântica. Na verdade, muitas vezes as duas perguntas são feitas em conjunto. Costumo expressar minha resposta em termos de confiança. Uma medida de certeza, observando que minha confiança na mecânica quântica é alta, porque a teoria prevê com exatidão características do mundo, como o momento dipolar magnético do elétron, com uma precisão além da nona casa decimal, ao passo que a minha confiança na existência de Deus é baixa por conta da escassez de dados comprobatórios rigorosos. A confiança, como ilustram esses exemplos, deriva do julgamento desapaixonado e essencialmente algorítmico das evidências. De fato, quando os físicos analisam dados e anunciam um resultado, eles quantificam sua confiança usando procedimentos matemáticos bem estabelecidos. A palavra descoberta costuma ser usada somente quando a confiança ultrapassa um limite matemático. A probabilidade de ser enganado por um acaso estatístico nos dados deve ser menor que cerca de 1 em 3,5 milhões, número de aparência arbitrária, mas que surge naturalmente em análise estatística. É óbvio que mesmo esses altos níveis de confiança não garantem que uma descoberta seja verdadeira. Pode ser que dados de experiências posteriores exijam que ajustemos nossa confiança. Também nesse caso, a matemática fornece um algoritmo para calcular a atualização. Embora poucos de nós vivamos de acordo com esses métodos matemáticos, chegamos a muitas de nossas crenças por meio de um raciocínio similar, embora não pareça tão analítico à primeira vista. Vemos Jack com Jill e imaginamos que os dois talvez sejam um casal. Nós os vemos juntos de novo e nossa confiança nessa conclusão aumenta. Mais tarde descobrimos que Jack e Jill são irmãos e, portanto, descartamos nossa avaliação anterior. E assim por diante. É um processo repetitivo que, como você pode prever, converge em crenças que refletem a natureza verdadeira do mundo, mas não precisa ser assim. A evolução não configurou nossos processos cerebrais para compor crenças que se alinham com a realidade. Ela os configurou para favorecer crenças que geram comportamentos fomentadores da sobrevivência, e as duas considerações não precisam coincidir. Se nossos antepassados tivessem investigado com cuidado todos os silvos e sussurros que chamavam sua atenção, teriam descoberto que a maior parte poderia ser explicada sem a necessidade de invocar um agente volitivo. Porém, do ponto de vista de aptidão adaptativa, seu investimento oneroso na busca da verdade teria rendido poucos frutos. Ao longo de dezenas de milhares de gerações, nosso cérebro evitou uma maior exatidão em prol de um entendimento improvisado e grosseiro. Respostas ágeis quase sempre superam avaliações resultantes de ponderação laboriosa. A verdade é um personagem importante no drama da crença, mas é facilmente ofuscada pela atuação da sobrevivência e da reprodução. Complicando ainda mais a trama, a evolução acrescentou outro participante ao elenco: as emoções. Em 1872, mais de uma década depois de anunciar a evolução pela seleção natural, Darwin publicou
a expressão das emoções no homem e nos animais, investigando a fundo sua convicção de que o cérebro biologicamente adaptado, e não a cultura, é o principal fator de expressão emocional. Com base em observações minuciosas de seus filhos, questionários amplamente divulgados e dados interculturais que ele coletou durante suas longas expedições. Darwin argumentou que, por exemplo, a tendência de sorrir quando se está satisfeito ou a de corar quando se está envergonhado eram universais. Essas reações são esperadas em todas as culturas do mundo. No século e meio que se passou desde então, pesquisadores pegaram o bastão passado por Darwin e buscaram papéis adaptativos que pudessem explicar várias emoções humanas, além de investigar os sistemas neurais que talvez fossem responsáveis por gerá-las. O medo, segundo mostrou a pesquisa, é realmente primal. Desde o início, havia um valor adaptativo significativo nas rápidas respostas comportamentais e fisiológicas ao perigo. O amor dos pais, que aciona cuidados essenciais para a prole indefesa, provavelmente também é uma adaptação ancestral. O constrangimento, a culpa e a vergonha, bastante relevantes para o comportamento contributivo dentro de grupos mais numerosos, são adaptações que devem ter vindo mais tarde. À medida que o tamanho dos grupos aumentava, a relevância para nós aqui é que, da mesma maneira como a pressão adaptativa moldou a mente humana dotada de linguagem, afeita a narrar histórias, capaz de construir mitos, praticar rituais, criar arte e buscar a ciência, ela também moldou nossa ampla capacidade emocional. A emoção se enredou ao longo de todo o nosso desenvolvimento evolutivo. Assim, as crenças emergiram de um cálculo complexo que sintetiza análises ponderadas e respostas emocionais dentro de uma mente que adquire um talento para a sobrevivência. Nosso cálculo de crenças depende de uma série de fatores, incluindo influências sociais, forças políticas e conveniências brutas. No início da vida de um indivíduo, a crença é fortemente influenciada pela autoridade dos pais. Mamãe ou papai dizem que é verdade. Então é verdade. Como observou Richard Dawkins, a seleção natural favorece os pais que transmitem aos filhos informações que aprimoram a sobrevivência e, portanto, acreditar no que mamãe ou papai dizem faz sentido evolutivo. Mais tarde, muitos iniciam o seu próprio cálculo de crenças, investigando, debatendo, lendo e questionando, que em si costuma ser influenciado por expectativas pré-existentes e pela exposição às crenças alheias. Muitos de nós também alargamos a lista de autoridades consideradas confiáveis, professores, líderes, amigos, funcionários e outros especialistas ungidos. Nós temos que fazer isso. Ninguém é capaz de redescobrir ou mesmo de verificar milhares de anos de conhecimento acumulado. Certa vez tive um sonho, na verdade um pesadelo, em que me vi de novo na banca de defesa da minha tese de doutorado e um dos examinadores, rindo baixinho, disse-me que todos os experimentos e observações que davam sustentação às leis da mecânica quântica da física era invencionice. Fui vítima de uma pecadinha elaborada, enganado por um panteão de autoridades que eu respeitava e por uma comunidade de colegas na qual confiava. Por mais improvável que possa ser a situação do sonho, o fato é que verifiquei pessoalmente os resultados de uma fração ínfima dos experimentos essenciais da disciplina. Você poderia dizer que acreditei, com base na fé, na maior parte dos resultados. Minha confiança deriva de décadas de experiência em primeira mão, testemunhando o modo como os físicos minimizam a subjetividade humana ao se concentrarem em dados acumulados com extrema exatidão, interrogando sem parar todas as hipóteses e as descartando, exceto aquelas que atendem a um conjunto rigoroso de padrões universais. Contudo, mesmo com tanto zelo e atenção, a contingência histórica e as propensões humanas norteadas pela emoção encontrou maneiras de se imiscuir nesse processo. Uma das abordagens dominantes da mecânica quântica, denominada interpretação de Copenhague, pode ser atribuída em parte a personalidades poderosas que, no momento da formulação original da teoria, exerciam forte influência. Encaminharei o leitor a outro livro meu, A Realidade Oculta,
para uma discussão a respeito, mas desconfio que, se a mecânica quântica tivesse sido desenvolvida por um elenco diferente de personagens, a ciência formal existiria da mesma forma. Contudo, essa perspectiva interpretativa específica não teria desfrutado da mesma posição preponderante ao longo de tantas décadas. A beleza da ciência é que, por meio de pesquisas contínuas, as doutrinas de uma época são minuciosamente repensadas na época seguinte e, assim, vão sendo empurradas cada vez para perto da meta da verdade objetiva. Mesmo assim, mesmo em uma disciplina concebida para a objetividade, é necessário haver um processo, e isso leva tempo. Não é de admirar que, no reino caótico, fortuito e emocionalmente carregado dos empreendimentos humanos cotidianos, o espectro da crença seja amplo e imaginativo, ainda que por vezes confuso e frustrante. Na formação das crenças, alguns recorrem à ciência, tanto no conteúdo como na estratégia. Alguns confiam na autoridade, outros na comunidade. Alguns são coagidos, às vezes de modo sutil, às vezes escancarado. Alguns depositam sua total confiança na tradição. Outros dão jurisdição plena à intuição, e nos centros de processamento subterrâneos da mente, em geral não monitorados, cada um de nós emprega uma combinação idiosincrática e variável de todas essas táticas. Ademais, não há nada que nos impeça de professar crenças incompatíveis ou de empreender ações que sugiram isso. Sinto-me confortável em admitir que de vez em quando bato na madeira, converso com pessoas que já se foram, busco reforço celestial. Nada disso se encaixa nas minhas crenças racionais sobre o mundo e, apesar disso, estou bastante satisfeito com minhas ocasionais inclinações apotropaicas. De fato, há certo prazer em dar um passo momentâneo além das restrições racionais. Note também que, embora os filósofos profissionais sejam pagos para esquadrinhar a crença, revelar-se posições ocultas e chamar a atenção para inferências incorretas não é assim que a maioria de nós agimos hoje, e tampouco era assim que agiam nossos ancestrais. Na vida da maior parte das pessoas, muitas crenças passam em branco. Talvez essa seja a sua própria variedade de adaptação. Os contempladores do próprio umbigo tendem a ignorar que os estoques de alimentos estão baixos ou que uma tarântula vem se aproximando furtivamente. O que significa que, na avaliação de como é possível que fulano e cicrano acreditem nisto e naquilo, assim ou assado, imaginar que a crença surgiu a partir da intensa reflexão e exames minuciosos já é muitas vezes um tiro que passa bem longe do alvo. Como aponta Bauer, presumimos que noções de agentes sobrenaturais são apresentadas à mente e que algum processo de tomada de decisão aceita essas noções como válidas ou as rejeita. No entanto, porque essas ideias incitam numerosos centros de inferência do cérebro, de detecção da agência à teoria da mente, ao rastreamento de relacionamentos, etc., e porque a seleção natural equipou esses centros para realizar seus próprios diagnósticos muito abaixo do limiar da consciência, o modelo racional do juiz e do júri pode ser uma visão bastante distorcida de como esses conceitos são adquiridos e representados. Até mesmo as coisas às quais o conceito de crença pode ser aplicado com sensatez mudam de época para época. Como observa Karen Armstrong, os devotos de Ulisses, na Grécia Antiga, ficariam perplexos se lhes perguntássemos se realmente acreditavam que Perséfone fora aprisionada por Hades nas entranhas da terra no mundo inferior, como descrevia o mito. Seria o mesmo que perguntar a você se acredita no inverno. Acreditar no inverno? Você responderia, e com razão, as estações, ora, elas simplesmente existem. Da mesma maneira, Armstrong imagina, nossos antepassados aceitavam as andanças de Perséfone porque, para onde quer que se olhasse, era possível ver que a vida e a morte eram inseparáveis e que a terra morria e voltava à vida. A morte era pavorosa, apavorante e inevitável, mas não era o fim. Se alguém cortasse uma planta e jogasse fora o galho morto, um novo broto surgia. O mito não se explicava por crença, não provocava uma crise de fé que,
por meio de uma deliberação cuidadosa, era resolvida por seus contempladores. O mito fornecia um esquema poético, uma mentalidade metafórica que se tornava inseparável da realidade que iluminava. Talvez exista também uma analogia com o que acontece no desenvolvimento a longo prazo da linguagem natural. Em sua busca empenhada por ênfase e expressão criativa, os falantes salpicam suas frases com metáforas. Acabei de fazer isso, porém é mais do que provável que você mal tenha notado. Salpicamos sal sobre o ensopado, salpicamos açúcar nos doces. No entanto, o salpicar que invoquei é uma metáfora tão banal que raramente um leitor que se defrontar com essa frase vai imaginar uma mão suavemente espargindo palavras sobre um banquete de frases recém-saídas do forno. Com o passar do tempo, as metáforas se desgastam, elas são utilizadas em tamanho excesso que qualquer qualidade poética que de início possam ter tido, aos poucos evapora. Água evapora, poesia não. E elas se transformam em palavras cotidianas, confiáveis e robustas, feito burros de carga. Burros realizam trabalho pesado, palavras não. Para resumir em uma palavra, elas se tornam literais. Pode ser que um processo análogo ocorra com as noções mítico-religiosas. Talvez essas noções comecem como maneiras evocativas, poéticas e metafóricas de olhar para o mundo que, no decorrer de um espaço de tempo vasto, vão perdendo sua poesia, seu significado metafórico, fazendo a transição para o literalismo. O mais próximo que chego desse literalismo é reconhecer que talvez exista um outro Deus. Reconheço que não se pode jamais descartar essa possibilidade, contando que a suposta influência de um Deus não modifica a progressão da realidade que é muito bem descrita por nossas leis matemáticas. Então Deus é compatível com tudo o que observamos. Mas existe um abismo enorme entre a mera compatibilidade e a necessidade explicativa. Recorremos às equações de Einstein e Schrödinger, ao arcabouço evolutivo de Darwin e Wallace, invocamos a dupla hélice de Watson e Crick e uma lista extensa de outras realizações científicas, não porque sejam compatíveis com nossas observações, é claro que são, mas porque fornecem uma estrutura poderosa, detalhada e preditiva para a compreensão de nossas observações. No que diz respeito a essa medida, doutrinas religiosas não surtem efeito. É óbvio, muitos fiéis consideram essa medida irrelevante. O entrave é que uma perspectiva literal impede essa avaliação. Uma afirmação religiosa interpretada como uma afirmação literal sobre o mundo que contraria a lei científica estabelecida é falsa. Ponto final. Nesses casos, adotar uma interpretação literal é mais ou menos a mesma coisa que aceitar a existência de Ramta. Entretanto, a doutrina religiosa ou até mesmo a de Ramta pode permanecer como parte integral do discurso racional se estivermos dispostos a nos afastar do literalismo, da leitura seletiva das escrituras calcada na supressão de evidências, a desconsiderar elementos que julgamos ofensivos ou obsoletos, a interpretar histórias e declarações de forma poética ou simbólica ou, de modo ainda mais simples, como elementos de um relato fictício. Existem muitas razões pelas quais podemos nos sentir atraídos a fazer isso. Pode ser que encontremos alegria ou conforto ao ver a nossa vida se desenrolar no âmbito de uma narrativa maior e, para alguns, mais gratificante, dando pouca importância às qualidades sobrenaturais da religião ou a alegações metafísicas. Podemos extrair valor da leitura de histórias religiosas como um arquivo profundamente comovente que traduz, em termos simbólicos, qualidades essenciais da condição humana. Podemos saborear o desafio de desenvolver um sistema interpretativo que coaduna doutrinas religiosas específicas com entendimento científico. Podemos achar gratificante sobrepor uma sensibilidade sagrada à nossa interação com o mundo, acrescentando um verniz que amplia a experiência sem negar a racionalidade. Podemos nos beneficiar do apoio e da solidariedade da afiliação religiosa. Podemos achar que é emocionalmente enriquecedor participar de rituais religiosos, consagrando passagens da vida e marcando dias sacros que nos conectam com uma tradição venerável. Essas variedades de engajamento religioso podem proporcionar atividade, motivação,
pertencimento a uma comunidade e orientações que, para alguns, estabelecem um caminho para uma vida mais abundante e dotada de maior significado. Essas variedades de envolvimento religioso não requerem uma crença na natureza factual do conteúdo religioso. Elas refletem uma crença no valor desse conteúdo, independente de ser verídico ou não. Há mais de um século, William James ofereceu uma análise perspicaz e sincera da experiência religiosa, que ecoa a observação do Dalai Lama a respeito da física e da consciência. James enfatizou que, enquanto a ciência cultiva um enfoque objetivo e impessoal, é apenas levando em consideração nossos mundos interiores, o terror e a beleza dos fenómenos, a promessa do amanhecer e do arco-íris, a voz do trovão, a delicadeza da chuva, do verão, a sublimidade das estrelas e não as leis físicas a que essas coisas obedecem, que podemos ter a esperança de desenvolver uma explicação completa da realidade. Como Descartes, James salienta que nossa experiência interior é, de fato, nossa única experiência. A ciência pode buscar uma realidade objetiva. Porém, nosso único acesso a ela se dá por meio do processamento subjetivo da mente. A mente humana interpreta incansavelmente uma realidade objetiva produzindo uma realidade subjetiva. E assim, se a prática religiosa, talvez um rótulo melhor aqui fosse prática espiritual, é empreendida como uma investigação do mundo interior da mente, uma jornada direcionada para dentro através da experiência inescapavelmente subjetiva da realidade, então questões sobre se esta ou aquela doutrina refletem uma verdade objetiva se tornam secundárias. A busca religiosa ou espiritual não precisa procurar aspectos demonstráveis do mundo exterior. Existe uma paisagem interna a se explorar, desde o terror, a beleza, a promessa, a voz, a delicadeza e a sublimidade a que James se referiu à vasta lista de outros construtos humanos, incluindo o bem e o mal, o temor e o pavor, a admiração e a gratidão que evocamos ao longo dos tempos para determinar valor e encontrar sentido. Por mais que possamos encarar com todo afinco as partículas individuais da natureza, por mais que possamos partir com todo o empenho no encalço dos princípios matemáticos fundamentais da natureza, não conseguiremos avistar esses conceitos. Eles surgem apenas quando arranjos específicos complexos de partículas aprimoram as capacidades de pensar, sentir e refletir. E como é espetacular e gratificante que possa haver esses conjuntos de partículas em agitação, operando sob o controle inflexível da lei física, ainda assim capazes de trazer essas qualidades ao mundo. Para mim, a analogia com metáforas afiadas que, desgastadas pelo tempo, perdem o gume, traz um ponto essencial, óbvio, mas revelador. Muitas religiões do mundo são antigas. Isso é decisivo. Isso nos diz que, durante séculos, se não milénios, uma prática religiosa vem mantendo a atenção das pessoas e, em várias combinações, propiciou a estrutura de ritual, deu consistência a seu senso de lugar no mundo, guiou sua sensibilidade moral, inspirou a criação de obras artísticas, proporcionou a participação em uma vida narrativa mais ampla, assegurou que a morte não é o fim e, é claro, também intimidou com penalidades severas, incentivou alguns a travar batalhas violentas, justificou a escravidão e a matança de transgressores e assim por diante. Algumas coisas boas, outras tantas ruins, outras totalmente horríveis. No entanto, apesar dos pesares, as tradições religiosas se mantiveram. Embora, sem dúvida, não ofereça revelações sobre uma base verificável da realidade material, à esfera de ação da ciência, a religião forneceu a alguns de seus adeptos um senso de coerência que deu contexto à vida, situando o familiar e o exótico, as alegrias e as vicissitudes no âmbito de uma história maior. E, por causa disso, as veneráveis religiões do mundo propiciam linhagens que, ao longo dos tempos, conectam seus seguidores. Tive uma educação judaica. Reunida, minha família comparecia a cerimónias religiosas nos feriados mais importantes e fui matriculada em uma escola hebraica local. O afluxo anual de alunos novos significava que, a cada ano,
As aulas recomeçavam com a leitura do alfabeto hebraico, então eu me sentava quieto num canto e folheava o Antigo Testamento. Eu resmungava muito com os meus pais, mas, verdade seja dita, gostava de ler sobre Samuel e Absalão e Ismael e Jó e todo o resto. Com o passar dos anos, fui-me afastando da religião, sentindo pouca necessidade de participação formal. Então, durante uma pausa nos meus estudos de pós-graduação em Oxford, fiz uma viagem a Israel. Um rabino excessivamente zeloso ficou sabendo, de algum jeito, que havia um jovem físico norte-americano zanzando pelas ruas de Jerusalém. Ele o localizou, cercou de estudiosos talmúdicos que também estavam estudando a origem do universo e, por fim, convenceu, na verdade, pressionou o estudante de 20 e poucos anos, indevidamente respeitoso, a visitar seu templo e cobrir os braços e a testa com o tradicional equipamento de couro do ritual de Teflin. Para o rabino, isso era a vontade de Deus em ação. O estudante estava destinado a ser trazido de volta ao rebanho. Para o estudante, era a mais opressiva das coerções ser obrigado a se envolver em uma prática sagrada na ausência de convicção interior. Quando o jovem, por fim, se livrou das tiras de couro e saiu do templo, sabia que tinha abandonado a religião. Entretanto, quando o meu pai morreu, a chegada diária à nossa sala de estar de um minyan para recitar a oração Kaddish oferecia um grande reconforto. Meu pai, que não era um homem religioso, estava sendo abraçado por uma tradição que remonta a milhares de anos, vivenciando um ritual ministrado em memória a incontáveis falecidos antes dele. As palavras religiosas entoadas pelos homens pouco importavam. Eram ditas em aramaico, uma fieira de sons ancestrais, uma poesia tribal impressa em cadência e ritmo, e eu não tinha o menor interesse em sua tradução. O que importava para mim durante aqueles breves momentos, a natureza, se você entende o que quero dizer da minha crença, eram história e conexão. Essa para mim é a grandeza do legado. Esse para mim é o esplendor da religião.